Meu nome é Sarah. E se eu pudesse apagar um único dia da minha vida, seria o dia em que descobri que o homem por quem abdiquei de tudo estava dormindo com outra mulher. Bruno, meu marido por 4 anos, foi meu primeiro e único amor. Larguei tudo por ele, inclusive minha identidade. Meu pai, David Wolf, o homem mais rico do país, nunca aprovou nosso relacionamento. Disse que Bruno estava comigo por interesse, mas eu acreditava no amor. Deixei para trás o sobrenome, o luxo e o conforto. Me tornei uma mulher comum por ele. Trabalhei nos bastidores, silenciosa, usando minha influência para ajudá-lo a crescer. Mas Bruno sempre quis mais. Sempre quis poder. E o encontrou em Suzanne, filha de um empresário conhecido do pai dele. Descobri tudo ao ver mensagens no celular dele. Palavras sujas, promessas feitas na cama e risadas. Risadas às minhas custas. Aquilo destruiu algo dentro de mim. Mas eu não chorei. Peguei os papéis do divórcio e fui até a casa que um dia foi minha. Ia terminar aquilo com dignidade, mas eles tinham outros planos. O portão estava entreaberto. A grama do jardim onde plantei lavandas estava pisoteada. Entrei com os papéis na mão e o coração tentando manter a compostura. Bruno abriu a porta e, ao me ver, sorriu com escárnio. Veio pedir perdão? Atrás dele, Suzanne apareceu enrolada em um roupão de seda. Trouxe flores pra gente, querida? Mostrei os papéis. Quero que assine. Só isso. Gisele, a mãe dele, desceu as escadas com uma expressão de deboche. Vai embora igual chegou. Sem nada, porque você nunca foi nada. Eles riram. Riram de mim. Bruno tomou os papéis e rasgou na minha frente. Você não manda mais em nada aqui. Eu que conquistei tudo isso. Gritei. Você só chegou onde está porque eu te ajudei. Suzanne se aproximou com desprezo. Você acha que alguém se importa? Você é só uma esposa largada. Ninguém vai te querer, nem os cachorros. E então, me empurraram. Não, fisicamente, mas com palavras cortantes, me colocaram para fora. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. Eu caí de joelhos no chão da calçada, e quando achei que tudo tinha acabado, Ben apareceu. Ben estava caminhando pelo bairro. Procurava uma casa para comprar. Quando me viu ali, sozinha, ajoelhada na calçada, com os papéis rasgados ao meu lado, correu até mim. Você tá bem? Levantei o rosto, enxugando as lágrimas. Ele olhou em direção à casa e viu Bruno rindo pela janela. É ele que fez isso com você? Balancei a cabeça, tentando me recompor. Não é da sua conta. Mas Bruno ouviu, saiu na varanda. Ei, amigo, não se meta. Essa mulher é um lixo. Ninguém quer isso aí. Ben olhou para mim, depois olhou para ele. Subiu os degraus devagar, até ficar frente a frente com Bruno. Se ela fosse minha esposa, eu te faria engolir cada palavra. Bruno gargalhou. Então leva, faz esse favor. Ben voltou até mim, me estendeu a mão. Quer sair daqui? Agora? Quer casar comigo? Eu olhei nos olhos dele. Vi raiva, mas vi respeito e coragem. Sim. Não sabia o que estava fazendo, mas era melhor do que ser tratada como lixo. Nos levantamos e fomos embora juntos, sem destino, sem planos. No dia seguinte, casamos no cartório. 2 testemunhas desconhecidas. Nenhum beijo, nenhuma aliança de ouro. Ben não me perguntou por que aceitei, e eu não perguntei por que ele ofereceu. Moramos juntos num apartamento simples no centro da cidade. A convivência era estranha no começo. Dividíamos o café, o sofá e o silêncio. Com o tempo, começaram as conversas. Os risos contidos. As histórias. Ben era um investidor. Tinha dinheiro, mas não era arrogante. Tinha classe, mas não ostentava. E eu? Escondia quem era. Não por medo, mas porque ainda queria ser amada como uma mulher comum. Um mês depois, Ben decidiu contar à família. E o caos começou. Sua mãe, Fátima, ficou em choque. Casou com quem? Uma desconhecida? Me chamaram de interesseira, a aproveitadora. O aniversário de Fátima estava chegando. Uma festa que reuniria nomes importantes. E eu decidi que seria Ali que revelaria a verdade. Mas antes disso, uma sombra voltou à minha vida. A mansão de Fátima parecia um cenário,
De filme. Lustres de cristal, garçons de luvas brancas, convidados com taças nas mãos e olhares afiados como navalhas. Era o aniversário de 65 anos da matriarca, e todos os nomes influentes da alta sociedade estavam lá. Inclusive Bruno e Suzane, que chegaram vestindo sorrisos ensaiados e roupas de grife. Me olharam como se eu fosse um erro de digitação na lista de convidados. Fátima não me dirigiu a palavra a noite inteira. Apenas me lançava olhares carregados de julgamento, como se estivesse esperando minha máscara cair. Bem, ao meu lado, se mantinha firme, mas tenso. Era como se ele soubesse que eu estava prestes a fazer algo grande. E eu estava. Esperei até o auge da noite, quando todos se reuniram no salão principal para o brinde oficial. As luzes se suavizaram, e o silêncio se espalhou enquanto Fátima subia os degraus do pequeno palco montado para receber os presentes especiais. Eu me levantei devagar, como quem carrega algo mais pesado que uma caixa. Caminhei entre os convidados que cochichavam ao meu redor. Ao chegar perto de Fátima, entreguei uma pequena embalagem de veludo preto. Ela arqueou uma sobrancelha e abriu, revelando um colar de diamantes raros, com pedras azuis lapidadas que reluziam como estrelas congeladas no tempo. A joia era única, pertencente a uma coleção europeia disputada por milionários, e que, até então, ninguém sabia quem havia conseguido arrematar. Os convidados prenderam a respiração. Fátima me olhou nos olhos e sua expressão começou a desmoronar. "Quem é você?" ela sussurrou. Eu respirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, deixei meu nome completo sair com orgulho. Sarah Wolfe, filha de David Wolfe. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Vi os olhos de Bruno se arregalarem do outro lado da sala. Ele parecia não acreditar. Piscava como se tentasse acordar de um pesadelo. Suzane apertou o braço dele, mas ele não reagiu. Estava pálido, estático, sua boca entreaberta, sem som algum. E então me ocorreu. Ele deve estar se perguntando agora se todos os contratos importantes que ele conseguiu não foram, na verdade, fruto do sobrenome que eu escondi, do apoio invisível que dei por trás dos panos. Ele nunca soube o quanto me sacrifiquei para vê-lo subir. E agora talvez começasse a entender. A burrada colossal que havia cometido ao me trocar por uma aparência de status, quando tudo o que ele queria, já dormia ao lado dele todas as noites. A festa continuou, mas o clima mudou. Eu continuei de pé, erguida, não por orgulho, mas por justiça. Fátima olhou para o colar de novo. Suas mãos tremiam. Ela se virou para Ben e murmurou: "Você se casou com uma Wolfe?" Ele sorriu, agora com orgulho. "Me casei com a mulher mais forte que eu conheço." E me puxou para perto. Um fotógrafo capturou o momento. Bruno recuou, como quem vê uma bomba prestes a explodir. Suzane, ao perceber que não havia mais como competir, mordeu os lábios com tanta força que o batom se borrara. Eu apenas os encarei. Não disse uma palavra a mais. Não precisava. A verdade estava ali, nua e brilhante, em forma de diamantes, títulos e presenças. Eu nunca precisei provar meu valor, mas agora todos sabiam. E Bruno? Bruno entendeu, naquele momento, que havia jogado fora a única mulher que realmente o fez vencer. Mesmo que ele nunca tenha sabido disso. Após a festa, tudo parecia caminhar para o início de uma nova vida. Fátima passou de hostil a cordial em questão de dias, talvez movida pela revelação ou pelo presente impossível de ignorar. A relação entre mim e Ben começava a florescer de verdade. Ele me tratava com cuidado, mas não com medo. Nunca se intimidou pelo meu nome ou dinheiro. Me ouvia, me respeitava, me fazia rir. Pela primeira vez eu me sentia amada sem ter que esconder ou me anular. Mas a paz durou pouco. 3 semanas depois da festa, uma van preta me seguiu por 2 noites seguidas. Eu percebi, mas não dei importância. Achava que era paranoia. No entanto, na manhã seguinte, ao sair do mercado, fui abordada por 2 homens encapuzados. Em segundos, me jogaram dentro do veículo. Tentei gritar, mas o pano no rosto e o cheiro forte de éter me apagaram em questão de instantes. Acordei em um galpão escuro, amarrada, com o rosto cortado e a boca seca. A primeira coisa que vi foi Suzane, vestida como se fosse um dia normal para ela. A loucura em seus olhos era visível. "Você arruinou tudo!" ela gritou. "Você tirou dele. Você tirou de mim. Era para eu ser a mulher perfeita, a esposa premiada." Ela andava de um lado para o outro como um animal em jaula.
Você mentiu. Fingiu ser uma qualquer. Se tivesse contado a verdade, ele nunca teria me escolhido. Eu tentei argumentar, mas ela não queria ouvir. Queria vingança. Disse que me manteria ali até que meu pai pagasse por mim. Ou até que o mundo esquecesse que eu existia. As horas viraram dias. As cordas marcavam minha pele. A comida era escassa. Mas algo dentro de mim gritava que Ben viria. E ele veio. Ben não descansou. Investigou as câmeras do mercado. Contratou detetives. Ameaçou. Chorou. Quando localizou o galpão, levou consigo 2 seguranças armados. A invasão foi rápida, mas o que vi naquela noite jamais sairá da minha memória. Ben, desfigurado pelo desespero, arrombou a porta aos gritos, e quando seus olhos me encontraram, ele caiu, de joelhos. Suzanne tentou fugir, mas foi contida. A polícia chegou minutos depois. O que ela fez estava além de qualquer crime passional. Era ódio puro, doença. E agora havia provas. Ela seria presa por sequestro, cárcere privado e tentativa de extorsão. Bruno não apareceu. Disse à polícia que não sabia de nada. Mas a essa altura, a reputação que ele havia construído já começava a ruir, por causa dos contratos que começaram a falhar após a separação, das suspeitas de envolvimento no sequestro e principalmente da imagem pública associada. A Suzanne. Fui levada ao hospital e fiquei dias em observação. Ben não saiu do meu lado. Cuidou de mim como se eu fosse feita de cristal, mas nunca com pena. Sempre com admiração. Ele me chamava de tempestade disfarçada de flor. E eu chorava cada vez que ele dizia isso, porque agora, enfim, eu estava livre. Livre de Bruno. Livre do passado. Livre da mentira que me impuseram. E mais que isso, eu estava apaixonada. Depois de tudo, a vida parecia ter entrado num novo compasso. Mais leve, mas não menos intensa. A experiência do sequestro deixou marcas no meu corpo e na minha mente, mas também fortaleceu algo que eu nunca imaginei que renasceria. A confiança. Ben não foi embora. Pelo contrário, se fez ainda mais presente. Passamos a morar juntos, oficialmente. Nossa rotina era simples, quase silenciosa, mas havia paz. Ele gostava de cozinhar, e eu descobri que adorava observar. Às vezes eu apenas sentava no balcão e o escutava cantarolar desafinado enquanto cortava legumes. Pequenos. Momentos que antes eu nem achava que merecia. Fátima, agora minha sogra de verdade, se tornara uma aliada inesperada. Ela nunca pediu desculpas formalmente, mas sua mudança de postura foi clara. Ela me tratava com carinho, me ligava para perguntar de coisas triviais e até me pediu conselhos sobre a reforma da casa de campo. Quanto a Bruno, bom, ele afundou. Depois da prisão de Suzanne, os jornais investigaram mais a fundo sua ascensão meteórica nos negócios. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Sem o apoio velado que eu dava por trás dos bastidores, os contratos começaram a cair. As empresas que o procuravam antes desapareceram. Seus contatos secaram. Ele tentou se manter relevante, mas a verdade é que o brilho que ele exibia nunca foi dele. E agora, com todos os holofotes sobre os erros de Suzanne, ele virou apenas mais um nome associado ao fracasso. Tentou me procurar. Enviou mensagens, ligou, até apareceu no prédio onde moro com Ben. Mas dessa vez, fui eu quem não atendeu. Não por vingança, mas porque já não existia mais nada dentro de mim que se importasse. Eu já não era mais a mulher que implorou para ser amada. 1 ano depois, eu e Ben renovamos os votos. Não foi uma festa. Foi só nós dois, em um campo, aberto, com o vento batendo nos cabelos e a promessa de que dessa vez tudo seria verdadeiro. E era. Ele me olhou com olhos calmos e disse: Eu nunca precisei saber quem você era. Só precisava saber como você me fazia sentir. E naquele momento, percebi que ele era meu lar. Não por causa do nome dele, não por causa do dinheiro, mas porque, ao contrário de tudo que vivi antes, ele me amava pelo que eu era, mesmo quando eu mesma tinha esquecido disso. Nosso final não foi épico, cheio de aplausos ou tapetes vermelhos, mas foi nosso. E foi feliz.